Olá, paz. Eu tenho uma palavra para você de meditação, para nós meditarmos sobre fé. Qual é a importância da fé nas nossas vidas, na sua vida? Qual é a importância da fé no dia a dia, na nossa caminhada, em meio à nossa família, dos nossos afazeres? Mas antes de eu aprofundar mais sobre este assunto, vamos ler. Eu quero ler para você, melhor dizendo, Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, fala sobre fé. O que é fé? Qual a importância? O que os homens e mulheres de Deus fez no passado mediante a fé? E também o que nós podemos fazer hoje, o que também pode acontecer conosco hoje, mediante a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, começa dizendo assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então aqui começa falando o que é fé. Fé é a gente ter certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Mas eu quero também aprofundar em coisas que aconteceram no passado, na vida de homens e mulheres, no passado, que estão aqui relatados em todo o capítulo 11 de Hebreus. Homens que viveram pela fé, homens que pregaram, que foram mortos, que viveram milagres em sua vida, em suas vidas, mediante a fé, né? E aqui fala que no versículo 3 que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, as coisas foram formadas pela fé. Nós acreditamos que tudo foi criado pela palavra, pelo poder da palavra. De quem? De Deus, porque Deus falou assim que haja luz e houve-se luz. A terra foi criada, os animais, os mares, tudo que foi criado foi mediante a fé, o poder da palavra. Nós entendemos que tudo que foi criado foi mediante a fé, né? E aqui fala muito bem também sobre, né, os primeiros heróis da fé. Aqui relata, né, que Abel ofereceu a sua melhor oferta, o seu melhor sacrifício a Deus mediante a fé, né? Fala também de Enoque, aonde ele foi transladado. Aqui também fala que pela fé Noé, divinamente instruído, ele construiu a arca mediante o que? A fé, né? Aqui fala também dos patriarcas da fé, homens que viveram mediante a fé em Deus, na sua palavra, nos seus princípios, nos seus valores, né? Um dos patriarcas da fé é Abraão, né? Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ele ia. Abraão foi designado e ele foi para a terra distante sem saber para onde ele ia. Ele não conhecia, por causa da fé ele foi, hein? Outra pessoa que viveu pela fé foi Sara, a sua esposa, né? Mais um patriarca da fé também foi, né? Ou Isaac viveu pela fé. Então nós que estamos vendo que homens e mulheres viveram pela fé no passado, né? Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Moisés, outro patriarca da fé, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, que tinha mandado matar todos os primogênitos. E muitos outros patriarcas viveram pela fé no passado, né? E aqui lá um pouquinho mais adiante, fala que, versículo 36, fala que foram
os patriarcas da fé, os homens de Deus, muitos homens de Deus, os discípulos, os profetas, eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Tudo por causa do quê? Por causa da fé. Isso eu estou falando de coisas que aconteceram na vida de homens e mulheres, profetas, discípulos de Deus, homens de Deus, que viveram a vida, que levaram a vida mediante a fé, naquilo que Deus instruía, naquilo que Deus ensinava, naquilo que Deus ordenava. Mas por que de tudo isso, pastor? Por que de falar sobre fé? Porque uma vida sem fé, ela não tem sentido. A palavra de Deus sem fé não faz sentido. Deus sem fé não faz sentido. Os mandamentos, os princípios, os valores sem fé não faz sentido. Eu pregar para você, evangelizar, falar do amor de Deus, do amor de Jesus, sem a fé, sem a sua fé não faz sentido. Tudo se baseia pela fé. Tudo é baseado pela fé. Por isso que aqui no próprio livro, capítulo 11, versículo 6, fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário de que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Primeiro, para se aproximar de Deus é necessário ter fé. Para se aproximar de Deus, primeiro você tem que ter fé. Então, muitas das vezes, se a gente não tiver fé, não adianta. O que são os nossos sonhos, os seus sonhos, sem fé? O que são os seus projetos, seus objetivos a ser alcançados sem a fé? Porque a fé é exatamente isso, é você crer e ter certeza em coisas que você espera para o futuro. A fé exatamente é isso, é ter a convicção de fatos que você ainda não está vendo, mas através da fé você sabe que vai acontecer, você crê que vai acontecer. Por que eu estou aqui pregando a palavra para você? Porque eu estou aqui tirando um tempo meu para pregar a palavra de Deus por causa da fé. Porque se eu não tiver fé naquilo que eu estou pregando, se eu não tiver fé na palavra de Deus, em Jesus, não faz sentido eu pregar a palavra de Deus, eu trazer o alimento espiritual para a sua vida. Mas a fé me motiva. A fé me motiva a fazer a obra de Deus, a fé me motiva a pregar a palavra, porque eu creio, eu acredito no poder desta palavra, eu creio no poder de Jesus, de Deus para a sua vida, porque eu sei que o milagre não acontece sem fé, a mudança não acontece sem fé, a transformação, uma nova mentalidade, uma nova vida, ela não acontece sem a fé. E quando você observa os milagres que Jesus operou, quando ele caminhava, quando ele estava nessa terra fisicamente, no final de cada milagre, ele falava, ele dizia: seja feito conforme a tua fé te salvou, a tua fé te livrou, a tua fé te curou, mediante a quê? Mediante a fé. E tudo que nós fazemos, tudo que nós almejamos, sonhamos, buscamos de bom para a nossa vida, é mediante a fé, porque nós não estamos vendo, nós apenas sonhamos, nós apenas planejamos os nossos sonhos, nossos objetivos, mas o que traz certeza para nós, para mim, para você, é a fé que Deus vai operar, a fé que Deus vai agir, a fé que Deus vai intervir, a fé que Deus vai entrar com providência, a fé que Deus vai entrar com provisão, a fé que Deus vai mudar, é mediante a fé.
E é por isso que a palavra de Deus fala que se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele dirá para este monte: arranca-te daqui e lança no mar. Sabe o que quer dizer isso? Não é o tamanho, não é a quantidade, é você ter. Não é o tamanho, se é muito, se é pouco, se é pequena, se é grande, mas o importante é você ter. Por isso que diz um grão de mostarda, uma semente de mostarda, que é a menor semente que existe. Sabe por quê? Porque é preciso ter. Não importa o tamanho, é preciso ter fé. Fé. A fé, ela dá sustentação. Tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que fazemos, a fé, ela sustenta. Por que a fé sustenta? Por que a fé traz sustentação, pastor? Porque ela faz você acreditar em coisas que você ainda espera. Porque a fé traz sustentação e faz você acreditar e ter convicção de coisas, de fatos que não se veem. Eu estou aqui pregando para você, eu não estou vendo a fé, mas através dela eu estou pregando, eu estou meditando, eu estou levando o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, as boas novas de Jesus. Eu não estou vendo, você não está vendo a fé aí, nesse exato momento que você está ouvindo essa mensagem, essa pregação, você não está vendo a fé. Mas dentro do seu coração, dentro da sua mente, você está crendo, você está recebendo, você está sonhando, você está planejando, você está buscando algo na sua vida. Todos nós sonhamos, todos nós planejamos, todos nós temos objetivos, e o que sustenta tudo isso na nossa vida é a fé. A fé, ela não é somente para ser usada, não é somente em coisas que se trata talvez da Bíblia, da palavra de Deus, não. A fé, ela vai muito além, ela está muito além somente da Bíblia, da palavra de Deus. A fé, ela também sustenta o nosso dia a dia, nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, de batalhas, nas adversidades, porque tem dia que nós acordamos cheio de fé, cheio de disposição, nós enfrentamos tudo, nós estamos com ânimo para tudo, e nós falamos assim para nós mesmos: venha o que vier na nossa frente nós vamos atropelar, nós vamos passar por cima. Tem dias que nós acordamos assim, cheio de fé, de força, de coragem, de ânimo, porque a fé traz isso para nós. E ela nos sustenta. Mas tem dias na nossa vida, tem dias na sua vida que nós acordamos para baixo, desanimados, desacreditados, e nos questionamos a nós mesmos: será que vamos conseguir? Será que nós vamos alcançar? Será que vale a pena sonhar, a buscar, a batalhar, a trabalhar? É nesses dias que a fé talvez está fraca, mas passa-se pouco tempo, a fé entra novamente no nosso coração e voltamos a sonhar, a acreditar, a avançar, porque a fé traz isso, sustentação, ela traz força, ela traz ânimo, ela faz tomarmos posse daquilo que ainda não vemos, ela faz nós tomarmos posse daquilo que nós ainda não enxergamos, mas através da fé vai acontecer e acontece. E é assim, meus queridos. Aqui eu comecei essa palavra, essa pregação falando dos patriarcas, homens, profetas, homens que viveram pela fé. Aqui eu falei sobre os primeiros heróis,
homens que não redaram o pé de pregar a palavra de Deus, homens que viveram milagres, homens que morreram, mas não negaram a sua fé em Deus, em Cristo, na palavra, homens que passaram, que foram cerrados ao meio, homens que foram perseguidos, homens assim como Estevão, que foi apedrejado, mas não negou a fé. E você, meus queridos, você tem usado a sua fé? Você tem fé? Comece a colocar a sua fé em prática, em evidência na sua vida. Por quê? Porque até para se aproximar de Deus é necessário ter fé. Imagina as outras coisas. Para se aproximar. Aqui eu não estou falando para ter uma relação, uma intimidade, uma comunhão, não. Aqui fala para se aproximar, chegar perto, tentar chegar perto, se aproximar de Deus, é necessária a fé. E a palavra de Deus fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível o milagre acontecer, sem fé é impossível a mudança, a transformação. Sem fé é impossível alcançar os sonhos, os objetivos. Sem fé não tem como pregar. Sem fé não tem como falar do amor de Deus. Sem fé não tem como fazer a obra de Deus. Sem fé não avança. A fé é o combustível. Assim como o carro precisa do álcool, da gasolina, precisa da energia para locomover, para andar para frente. A fé é o combustível que nós precisamos, que você precisa na sua vida para continuar avançando, para continuar alcançando as vitórias, os sonhos, os objetivos. A fé é o combustível do cristão. A fé também é o combustível daquele que talvez não é cristão, mas precisa dela também na vida. A fé é o combustível que nos faz alcançar aquilo que ainda não temos, aquilo que ainda não vemos. A fé faz nos acreditar no futuro melhor, em dias melhores. A fé nos faz acreditar numa vida abençoada, num casamento abençoado, numa família abençoada, numa vida financeira estabilizada. E o principal, a fé faz-nos acreditar na salvação, na vida eterna, na outra vida que nos aguarda. Através da fé nós entendemos que tudo que foi criado, que foi formado, foi pela palavra de Deus. Tudo. A pessoa sem fé, ela é vazia. A pessoa que não tem fé em nada, que não acredita em nada, ela é vazia. A vida dela não faz sentido, porque para ela nada acontece. A pessoa que não tem fé, para ela não faz sentido as coisas, não faz sentido a palavra de Deus, não faz sentido Deus, Jesus. A fé faz a gente batalhar, lutar, correr atrás e vencer e alcançar. Que o Espírito Santo, você que está me ouvindo, aumente a sua fé. Os seus discípulos falaram para Jesus em determinado tempo: aumenta a nossa fé, Senhor. A nossa fé precisa ser aumentada dia após dia. Tem dias que a gente está cheio de fé, de força, de coragem, de ânimo, assim como eu já disse. Mas tem dias que o Senhor tem que aumentar a nossa fé. Porque tem dias que é a fé que vai nos sustentar. Tem momentos na nossa vida, tem momentos talvez que você está passando nesse exato momento. Tem adversidades, batalhas, tempestades, que é a fé que nos sustenta, a fé em Deus, a fé na palavra, nas promessas. As promessas elas só se cumprem na nossa vida, na sua vida. A palavra de Deus só se cumpre na minha vida, na sua vida, é mediante a fé. Os milagres, tudo que Deus tem para nós é mediante a fé. Eu estou aqui falando de Deus, da palavra de Deus. Você está vendo Deus agora? Você está aí aonde você está, talvez na sua cama, no seu sofá, na cadeira, no chão, não sei aonde você está neste momento, ou aonde você vai
está ouvindo essa pregação, você está vendo aí Deus agora neste momento? Não, mas é pela fé que você está acreditando e crê em tudo que eu estou falando, estou pregando neste momento. A fé é o que sustenta tudo. Nós não vemos Deus com os nossos olhos naturais. Você não está vendo a fé agora com os seus olhos naturais, mas ela em ação dentro do seu coração, na sua vida. Você consegue enxergar todas as coisas. Você consegue enxergar o amor de Jesus. Você consegue enxergar a palavra de Deus completa na sua vida, a realização de todas as coisas na sua vida. Você consegue enxergar os milagres, o agir, o trabalhar de Deus. Você consegue alcançar, você consegue desfrutar, você consegue viver o melhor de Deus na sua vida, o melhor de Jesus. Eu vim para trazer vida e vida em abundância nessa terra, mas é mediante a fé. Se você não crer, não acreditar no que eu estou pregando agora neste momento, não faz sentido. E que o Senhor e que Jesus venha aumentar a sua fé, no nome de Jesus. Se você gostou, eu peço apenas uma coisa: faça com que essa palavra chegue na vida de outras pessoas. Como? Apenas compartilhando ela com outras pessoas nas suas redes sociais, ou até mesmo curtindo, porque através disso ela vai chegar também para outras pessoas. Se ela foi bênção na sua vida, ela está sendo bênção na sua vida, compartilhe para outras pessoas e me ajude a levar, a semear, a compartilhar o Evangelho, a palavra de Deus, a fé nos corações das pessoas, no nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus.